Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo de número 4. Carta de Paulo à igreja em Filipos, capítulo de número 4. Versículo de número 1 ao versículo de número 9. Filipenses, capítulo de número 4, versículos de número 1 ao versículo de número 9. Quando se encontraram, digo amém. Amém. Leiamos com fé a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem eu tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado pelo privilégio sagrado de estar expondo a sua palavra ao seu povo aqui nessa noite. A minha oração a Deus é que a sua palavra provoque em nós algum tipo de mudança, que saímos aqui de alguma forma confrontados, encorajados, ensinados pela sua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ter a Bíblia diante de nós e aprender com a palavra que vem do Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Tem um teólogo, filósofo sul-coreano que tem sido muito lido no Brasil e no mundo. É o Byung-Chul Han. E ele escreveu um livro que virou um best-seller, que é a Sociedade do Cansaço. Vivemos em uma sociedade cansada. Os nossos filhos estão cansados. Os nossos pais estão cansados. Os nossos adolescentes estão cansados. Nós estamos fadigados. Nós estamos exaustos. E o que ele vai perceber nessa sociedade contemporânea é uma sociedade que tem lutado, corrido, batalhado cada vez mais, buscando algo que parece que nunca se chega nesse lugar. Ele tem percebido que as nossas dinâmicas relacionais, o nosso envolvimento profissional, a nossa forma de enxergar a vida e o mundo parte de alguns anseios, e esses anseios têm provocado nesse ser humano contemporâneo cada vez mais um ser humano em frenesi, em uma luta, em uma busca por um paraíso, por algo e que parece ser inalcançável. E quando esse ser humano chega nesse lugar, esse lugar muda de lugar e assim vai para outro lugar, e é por isso que a gente vive exausto. Quando eu olho para o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja há quase 2000 anos atrás. E embora naquele período da história não havia esse frenesi todo que nós temos no mundo contemporâneo, inclusive os nossos avós não viviam nessa correria toda, mas também já tinham dentro dos seus corações esse anseio, essa busca, esse sentimento de descontentamento por algo que muitas vezes o ser humano nem sabe definir. O apóstolo Paulo já identificava isso há 2000 anos atrás. Porque na verdade, esse anseio por esse algo, por esse lugar, por esse objetivo, por essa meta, por esse propósito, está no coração do ser humano, como parte daquilo que nós recebemos do Criador. E amanhã de manhã, falando sobre Deus, sobre trabalho, eu vou um pouco mais aprofundar a respeito disso. Mas o certo é que o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja de Jesus, e é muito importante eu frisar isso aqui à noite. Eu tenho feito a exposição da Carta de Gálatas na igreja da qual eu sou pastor, e eu tenho como título dessa série o Evangelho na Vida, porque a gente tem a percepção de que o Evangelho só deve ser pregado para aquelas pessoas que ainda não são cristãs.
É por isso que a gente tem um culto de doutrina para os crentes e um culto evangelístico para aquelas pessoas que ainda não tiveram acesso ao Evangelho. Entretanto, o apóstolo Paulo, quando escreve as suas cartas, ele está escrevendo para crentes em Cristo Jesus. A carta de Paulo aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Romanos, não é endereçada a descrentes pagãos. Essas cartas são endereçadas a cristãos convertidos que já tinham acesso ao Evangelho. E eu quero chamar o meu sermão dessa noite de uma carta a uma sociedade cansada. E eu quero olhar com vocês para esse texto do apóstolo Paulo e encontrar nesse texto algumas verdades que são fundamentais para um mundo que não consegue descansar, que não consegue tirar férias, que não consegue dormir, que não consegue ter um momento de descanso para contemplar e dizer: Senhor, muito obrigado. E a primeira coisa que eu quero ver com vocês é o que o apóstolo Paulo vai dizer para aquela igreja no versículo de número 1 do capítulo 4, quando ele vai falar a respeito daquelas pessoas, ele vai chamá-las de minha alegria, vocês são a minha coroa, permaneçam firmes no Senhor. E aí ele já identifica naquela igreja, uma igreja primitiva, que tinha como pastor e teve como pastor o apóstolo Paulo. Ele já consegue enxergar nessa igreja características que ele via no mundo em derredor da igreja, a igreja assimilando a mesma característica que existia na sua sociedade em derredor. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer para essa sociedade do cansaço, que no caso é a sua igreja, é que a vida é muito preciosa. E por a vida ser muito preciosa, a gente não pode perder a vida por motivos fúteis. Veja comigo o versículo de número 2, quando ele diz: eu rogo a Evódia e também a Síntique, que vivam em harmonia. Duas irmãs queridas, do qual ele vai dizer posteriormente que lutaram comigo no Evangelho. Mulheres que foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus, mas que a gente não sabe por que estavam vivendo de forma desarmônica. Aquelas irmãs já haviam brigado, aquelas irmãs já não conseguiam viver relacionalmente bem dentro do seio da família de Deus, e muito provavelmente foi por besteira, foi por coisa pequena, foi por questões que não vale a pena a gente gastar tempo, pensamento e os nossos corações. E ele vai dizer para essas irmãs o seguinte: irmãs, prestem atenção, vocês são discípulos de Cristo Jesus, a vida ela é tão valorosa, Deus nos proporcionou esse algo chamado vida. Não perca a vida, não perca o tempo, não perca os momentos por coisas banais. Quantas vezes nós brigamos com os nossos cônjuges por coisas tão pequenas? Quantas vezes nós criamos um sentimento de desarmonia dentro da nossa comunidade de fé por coisas tão banais, tão pequenas? Quantas vezes nós perdemos noite de sono por questões tão pequenas, por besteira? O apóstolo Paulo chega: gente, preste atenção, a vida é muito bela, Deus tem proporcionado para a gente coisas lindas. Então não percam a vida de vocês por coisas pequenas. Na verdade, essa desarmonia que existe entre os relacionamentos começou lá no Jardim do Éden. Começou a partir de uma proposta que a serpente fez para Adão e para Eva. E qual foi a proposta da serpente para Adão e para Eva? A proposta foi a seguinte: Adão, você quer ser o próprio definidor de certo e errado? Você quer ser autônomo? Você quer tomar a decisão que você quiser, sem prestar conta para ninguém? Óbvio que sim. Sim, eu quero. Eu me lembro que a situação mais complexa que eu já tive, eu era um seminarista, pastor Marcelo, eu fui chamado pela professora para ensinar para as crianças sobre pecado. Parece que tem um morcego entre nós. Seja bem-vindo. É o Batman. Seu irmão está muito estressado, vai descansar na floresta, né? Seja bem-vindo. A situação mais complexa que eu tive na vida foi pregando para crianças. A professora da escola bíblica era um seminarista, e seminarista sabe de tudo, falou: Anderson vai dar uma aula sobre pecado para as crianças da igreja.
E eu vou dar aula sobre pecado para as crianças da igreja. Só que crianças fazem perguntas que você nunca imaginou que alguém faria, né? E aí eu estou lá falando, aí um fala, tio, e se Adão não tivesse pecado? Eu nunca pensei sobre isso. Quem já pensou sobre isso? Ele olhou, eu peguei ele. O Senhor me deu uma ideia. Na hora, o Espírito Santo de Deus, só pode ser o Espírito Santo de Deus que me deu uma ideia. Se Adão não tivesse pecado, o filho de Adão teria pecado. E se o filho de Adão não tivesse pecado? O filho do filho de Adão teria pecado. E se o filho do filho de Adão não tivesse pecado? O filho do filho do filho de Adão teria pecado. E se o filho do filho do filho de Adão não tivesse pecado? Eu falei, olha, se a proposta da serpente chegasse até hoje, e se nenhum filho de Adão tivesse aceitado a proposta da serpente, e se a serpente perguntasse para mim, você quer ser o cara? Você quer ser autônomo? Você quer ser o próprio definidor do que é certo, do que é errado, do que é moral ou imoral? Você quer? Eu teria aceitado a proposta da serpente. Só que não dá certo. Por que não dá certo? O que é bom para mim não é bom para minha esposa. O que é bom para mim não é bom para o meu vizinho, e vice-versa. E por esse homem se tornar o seu próprio padrão de correto e de que é errado, ele acabou entrando em desarmonia, primeiro com o Criador, depois com o cônjuge, e depois com a natureza e com o universo inteiro. A partir de então, nós estamos em encrenca um com o outro. A partir de então, a gente já não consegue mais se comunicar. Dia após dia, nós que somos pastores, temos diante de nós ovelhas, irmãos e irmãs, homens e mulheres, maridos casados, que estão sempre colocando a culpa no outro, ele é errado, ela é errada, e está em desarmonia total. Eu durante 6 anos fui pastor em uma das cidades mais bonitas do Brasil, que é Porto Seguro. Maravilha! E um dia o telefone tocou, pastor Marcelo, e um dos irmãos da igreja falou, pastor, vai lá conversar com mamãe e papai, porque o negócio está feio. Está quebrando, estão brigando, e eu fui. O engraçado é que na época eu lembro muito bem, eu tinha 32 anos de idade. E esse casal, eu tinha participado de uma festa de casamento de 52 anos de idade. Era um senhor de 80 e alguns, e ela uma senhora de 80 e alguns. Aí eu estou diante dos dois, lá na sala da casa deles, e ele está, pastor, a culpa é dela, por isso. Ela, pastor, a culpa é dele, por isso. Aí eu estou ali no meio, eu comecei a rir. Um pastor nunca deve rir em um aconselhamento pastoral, tá bom? Mas como era muito novo, muito maduro, não tinha muito domínio próprio ainda, eu comecei a rir, mas depois eu pedi perdão para aquele casal de meus irmãos. Me perdoe por eu estar rindo. Mas eu estou rindo porque vocês acabam repetindo o mesmo comportamento de casais que acabaram de casar. De 1 ano, 2 anos, porque vocês acabam reproduzindo o que aconteceu no jardim. Vivemos em desarmonia e muitas vezes por coisas pequenas. O apóstolo Paulo está dizendo, gente, preste atenção, a conjugalidade é uma dádiva de Deus, a criação de filhos é uma dádiva de Deus, o convívio comunitário cristão é uma dádiva de Deus. Então não percam a vida de vocês por coisas pequenas. Clemente, ajude essas mulheres, porque elas lutaram comigo na causa do Evangelho. Em segundo lugar, gente, preste atenção, vivemos em um mundo do cansaço, um mundo da desarmonia, um mundo da complexidade. Portanto, entretanto, sejam alegres. Versículo de número 4. Alegrem-se sempre no Senhor. E eu repito novamente para vocês, alegrem-se no Senhor. Apesar da dureza da vida e viver uma atividade de risco, e eu estou aqui elencando toda a beleza, todo o privilégio de vir ao mundo, mas eu também não quero negar a grande realidade da vida, que viver é uma atividade de risco. Tem que ter coragem, tem que ser corajoso, tem que ter uma percepção a respeito da vida, e um entendimento a respeito da vida muito aguçado, e viver não é para amadores, viver é uma atividade de risco. A fé cristã não é uma negação da realidade, da dureza da vida. Agora há pouco eu estava lá no quarto, eu recebi a ligação da irmã Cendina, que está aqui em Vitória, fazendo um tratamento de câncer. Eu até falei que
no retorno eu vou passar para fazer uma visita, ela ligou para compartilhar comigo uma palavra da médica que disse: olha, dona Cindina, eu não consegui mais ver nenhum nódulo na senhora. E ela ligou para festejar e compartilhar com o pastor essa grande dádiva, né? Muito debilitada por conta da quimioterapia, e ela compartilha com alegria, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às dificuldades, apesar da complexidade da vida, apesar das enfermidades que chegam até nós, apesar das dores que enfrentamos continuamente. O apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Jesus: alegre-se no Senhor. Só que tem um detalhe que muitas vezes a gente deixa passar. Ele vai dizer: alegrem-se no Senhor. E ele repete novamente: alegrem-se no Senhor. E tendo o entendimento de que a nossa alegria, ela precisa ser no Senhor, tendo como fundamento o Senhor. Uma sociedade do cansaço não tem como fundamento da sua alegria o Senhor. Não tem Jesus, Deus, como fundamento. Tem ascensão profissional, tem a sua carreira, tem a conquista de um sonho, tem um objetivo, tem uma meta. E quando chega nessa meta, se constrói outra meta. A sociedade do cansaço, ela não consegue se alegrar no seu Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: gente, a nossa alegria não está naquilo que nós consumimos. A nossa alegria não está naquilo que a gente pode comprar. A nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa felicidade não é um lugar que se chega. O fundamento da nossa alegria é o nosso Senhor. Ele é o motivo da nossa alegria. Ele é o motivo pelo qual nós temos de dizer: Senhor, muito obrigado. Por que você fica alegre? Eu sou super alegre com o meu time, que é o São Paulo Futebol Clube. Estava aqui com o boné desfilando hoje à tarde. Cheguei no quarto, fui ver o resultado do jogo, tomou de 2 o Ponte Preta. Não pode ser esse time de futebol. É normal. Vocês estão entendendo? O apóstolo Paulo chega, gente, presta atenção. Sejam alegres. E qual é o motivo da nossa alegria? É o Senhor. É o nosso Senhor Jesus. Em terceiro lugar, em uma sociedade do cansaço, sejam amáveis. É interessante porque essa palavra amabilidade, em que ele vai dizer aqui no versículo número 5, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, é a palavrinha do grego chamado eikes, que é traduzido aqui na NVI por amabilidade, e outras versões trazem outras palavras, mas o entendimento de eikes é de pequenas atitudes, pequenas ações. Aqui que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês precisam ser conhecidos no mundo pelos pequenos atos, pequenas atitudes, pequenos gestos. Ele não está dizendo para nós que nós seríamos conhecidos no mundo por sermos um Martin Luther King. Ele está falando que nós seremos conhecidos no mundo por sermos pessoas que praticamos pequenas ações de amabilidade. Nós estamos em uma sociedade em que nós somos todo momento instigados a sermos relevantes, a fazermos grandes coisas, mas a grande verdade da vida é que quem fará grandes coisas são algumas poucas pessoas, porque senão não seriam grandes coisas. Quando eu tenho apresentado crianças na igreja, eu tenho citado muita frase de um pensador inglês chamado Chesterton. E ele diz: nesse mundo de tanta sofisticação, uma das coisas mais extraordinárias que tem é uma mulher comum, casada com um homem comum e tendo filhos. Olha que extraordinário! Olha que coisa extraordinária o nascimento de uma criança sendo criado por um homem comum e uma mulher comum. É um mundo de sofisticação em que esse ser humano tem buscado tantas coisas. É na simplicidade que nós encontramos então o entendimento bíblico daquilo que nós devemos ser. Inclusive o marketing hoje tem trabalhado com minimalismo, a simplificação. O chique é ser simples. Aí o apóstolo Paulo chega para a igreja: gente, preste atenção, sejam amáveis. Sejam amáveis. O que vocês precisam fazer é pequenos gestos. E quando Paulo fala de amor, Paulo não é influenciado pela ideia de amor que nós temos no nosso país, em que nós aprendemos das músicas sertanejas. Amor para Paulo não é sentimento. Amor para Paulo é decisão, são ações, atitudes cotidianas. Então, em uma sociedade
aprender a ser simples. Simples como? Amando. Amando. Estando presente. Dando atenção. Parando para ouvir. Mas o que nós fazemos? Nós corremos. Não temos tempo. Enchemos, entulhamos as pessoas que nós amamos de presente, porque a gente não consegue estar presente. E a percepção que eu tenho, eu falo da minha realidade, é um monte de pai e mãe culpados. E parece que estão devendo aos seus filhos alguma coisa, e se tornam refém dessas crianças e adolescentes, porque não conseguem fazer óbvio e simples que um pai e uma mãe deveria fazer, que é amar, estar presente, ensinar. Cônjuges culpados por não terem tempo, atenção, dedicação que deveriam, e acabam dentro desse frenesi da pós-modernidade, mundo contemporâneo que nós estamos vivendo, cada vez mais trabalhando mais para construir mais, para poder comprar mais, e assim vive em um círculo vicioso. E o apóstolo Paulo vai chegar e vai dizer o seguinte: gente, amem, sejam presentes, façam parte da vida um do outro. Mas como ser alegre, pastor, e amável, se eu não aprendi isso com os meus pais? Se eu vivo em um mundo sem referenciais? Ele vai nos dizer no versículo 5, ainda bem no finalzinho: porque o Senhor está perto de vocês. O Senhor está perto. Ele fala da parousia, a segunda vinda de Jesus, mas fala de um Deus presente. De um Deus tão presente que habita em nós. Tinha um livro muito antigo chamado Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Quem já leu, já ouviu falar desse livro? É muito interessante, a ideia é muito interessante, só que o título está um pouco errado. A pergunta que eu tenho que fazer não é em meus passos o que Jesus faria. É o que Jesus está fazendo, porque Cristo habita em mim. O apóstolo Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O entendimento cristão é o entendimento de que Deus fez de nós templo dele, casa de Deus. O Criador dos céus e da terra resolveu habitar em nós, a igreja. Então Cristo vive em mim. Uma vez que Cristo vive em mim, apesar de eu não negar a dureza da vida, eu sou alegre, porque a minha alegria, ela independe das circunstâncias que me envolvem. A minha alegria está fundamentada no meu Deus, no meu Senhor, que embora permita que eu enfrente as dores, lágrimas da vida, mas Ele nunca me deixou sozinho. E Ele garantiu que um dia Ele limparia dos meus olhos todas as lágrimas. A fundamentação do meu gesto de amor, comportamento de amor, não é nenhum referencial paterno e materno, que muitas vezes a gente não teve, mas é o nosso Deus, que amou completamente. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo chega para aquela igreja, uma igreja que vive em uma sociedade do cansaço, e diz: irmãos, preste atenção, não andem ansiosos, versículo número 6, por coisa alguma. E por que não? Por que nós não devemos andar ansiosos? Porque a menos que a sua ansiedade seja patológica e de fato você precisa buscar uma ajuda profissional, precisa muitas vezes inclusive tomar um remédio para te ajudar. E crente procura um psicólogo sim, procura um psiquiatra sim. Eu tenho miopia, estigmatismo, que eu não estou enxergando quase ninguém. Eu nunca orei para que Deus curasse. Fui no hospital, passou o óculos, estou enxergando tudo. E a gente tem dificuldade de entender que nós crentes também precisamos procurar profissionais da área da saúde psicológica, emocional. Mas a não ser que seja algo desse perfil, a nossa ansiedade nasce da nossa incapacidade de controlarmos o futuro. Nós não sabemos o que irá acontecer amanhã, e é por isso que nós ficamos preocupados, sofremos precipitadamente. E as nossas crianças estão ansiosas.
Os nossos adolescentes estão ansiosos, os nossos jovens estão ansiosos, os nossos idosos estão ansiosos. Um dia eu fui interpelado por uma mocinha da igreja, eu era seminarista na época, ela disse: Anderson, eu estou deixando de ser evangélico e você freira. Eu disse: por quê? Você tem uma tradição evangélica, protestante, por que você vai virar católico e ser freira? Porque eu senti que eu não vou me casar, vou ficar para a titia. Mas quantos anos você tem? Eu já tenho 24 anos de idade. Minha filha, 24 anos de idade. Hoje está casada, tem 2 filhos, é casada inclusive com um amigo meu e vive feliz para a glória de Deus. Mas nós vivemos preocupados, ansiosos com aquilo que pode ou não acontecer amanhã. E o apóstolo Paulo chega para essa sociedade da ansiedade, que é uma sociedade que não tem Deus como fundamento, que não tem essa esperança no Senhor. E como o pastor falou aqui de forma muito, muito boa no início, a ideia de descanso está relacionado com confiança. Ele está dizendo: vocês não podem viver assim. Por que vocês não podem viver assim? Porque vocês têm um Deus que cuida de vocês. Mesmo nós não temos controle sobre o que vai acontecer depois, nós temos um Deus que está no controle da história. E um texto muito conhecido de todos nós é o Salmo de número 121, em que o salmista vai dizer: eu levanto os meus olhos para o monte e eu pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o teu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Você sabe por quê? Para você poder dormir. Deus não dorme. Tinha uma propaganda da década de 90 que diz assim: dê férias para os seus pés, use Raider. Quem riu é porque lembra dessa propaganda. Tire férias, descanse. Se você achar as praias lindas, mas frias do Espírito Santo, muito gelada, vamos para a Bahia. E eu te convido a comer um prato que nós temos lá que chama muqueca. Vamos embora, pastor. Estava até aqui tudo bem. Estava tudo bem, né? Poxa, pastor, tudo bem. Amanhã o pessoal não vem mais. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: gente, vocês podem descansar. Vocês não precisam se preocupar. Porque o nosso Deus é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ontem eu chamei minha esposa, eu estava fazendo minha devocional, eu sou meio chato. A gente vai ficando mais velho, vai ficando chato, não é o caso do pastor de vocês, mas eu vou ficando mais impaciente, né? E aí todas as vezes que eu vou para o centro da cidade, em algum lugar, e a minha esposa é uma mulher de muita fé, de muita oração, ela fala: amor, você quer que eu ore para Deus arrumar uma vaga de estacionamento? Eu falei: não pode. A gente tem que orar pelas crianças. Não, por favor. A gente tem que orar pelas crianças da África. A gente tem que orar pelos missionários do Oriente Médio. A gente tem que orar pelas grandes coisas que estão acontecendo no mundo. Obrigado. Nós temos que orar pelos grandes problemas da humanidade. A gente não pode ocupar o tempo de Deus e utilizar a oração por coisas tão pequenas como a vaga de estacionamento. Aí ontem eu estava lendo um autor que eu gosto muito, chamado Andrew Wright, ele tem uma série de comentários devocionais, e eu estou fazendo uma devocional nele, e ele, comentando esse texto, que vocês conhecem muito bem, Mateus 10, 29 e 31, ele vai dizer o seguinte, o texto bíblico: não vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Comentando esse texto, ele foi dizer exatamente o que minha esposa fala comigo, e eu a repreendo. Ele diz: olha, tem muitos pastores que ficam repreendendo os crentes que oram por uma vaga de estacionamento. E de fato, a gente tem que estar orando pelas grandes coisas do mundo. Entretanto, o nosso Pai, Ele está preocupado até com os pequenos detalhes da vida, com as coisas que são simplórias, a ponto desse texto dizer para a gente o seguinte: preste atenção, até os fios do seu
cabelo, Ele conhece. Então, quando o texto bíblico está falando que nós não precisamos ficar ansiosos, é porque nós temos um Deus que está muito, muito envolvido com tudo que nós estamos fazendo, desde a criação dos nossos filhos, que é uma coisa extraordinária, extremamente importante, até com aquelas coisas que são muito simples. É por isso que nós podemos descansar. É por isso que nós podemos tirar férias. É por isso que nós podemos aquietar. É por isso que nós podemos e devemos dar uma pausa. A vida tem ritmos. E nós precisamos conhecer esses ritmos da vida, porque senão nós não iremos conseguir. Burnout tem tomado a vida de muitas pessoas. O apóstolo Paulo chega e diz: gente, preste atenção, não andem ansiosos por coisa alguma, porque nós temos um Deus que tem cuidado de nós. Mas como vencer essa ansiedade? Como vencer isso, pastor? E ele vai responder ainda no versículo de número 6, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. A oração, que é essa conversa, esse relacionamento com Deus. As súplicas, a gente tem que suplicar sim, pedir. Senhor, tenha misericórdia, faça isso, não tem problema nenhum. Mas ele vai dizer uma outra coisa, que muitas vezes nós somos negligentes, e dizer: muito obrigado, Senhor, eu te sou grato, eu sou contente. O reconhecimento da ação de Deus na nossa história produz contentamento em nossos corações. E o resultado disso, ele vai dizer: e a paz que excede todo o entendimento vai guardar, vai proteger o coração de vocês e a mente de vocês em Cristo Jesus. O C.S. Lewis, ele casou muito tarde e a esposa dele teve um câncer. Ele era um professor em Oxford, um mundo muito intelectual, acadêmico, e ele orava, e a esposa dele faleceu, e um dos seus colegas chegou para ele, um ateu, e ele era um ex-ateu, e disse: aí, não mudou nada. Ele disse: quando eu oro, não é meu Deus que muda, sou eu que sou mudado. Nós nunca levantamos da oração sendo as mesmas pessoas. A oração muda a nossa forma de enfrentar a vida. A oração muda a nossa forma de enxergar a vida. A oração muda a forma que nós enfrentamos os grandes desafios da vida. Por quê? A partir do momento que nós nos relacionamos um com o outro, nós nos tornamos mais parecidos com aquela pessoa. A gente, inclusive, muitas vezes, quer ter um jeito de falar, de se comportar daquela pessoa. E o que é oração? É se relacionar com o nosso Pai. E a partir do momento que nós oramos e temos uma intimidade com Ele, nós passamos a enxergar a vida com os olhos e com a percepção dele. Então a oração muitas vezes não muda as nossas circunstâncias. Não. Muitas vezes muda, mas muitas vezes não. Entretanto, nós somos sempre mudados pelo poder da oração. Oração, súplica e ação de graças. Isso vai trazer paz ao coração de vocês. Eu caminho para o final da minha reflexão aqui nessa noite com uma penúltima advertência, verdade do apóstolo Paulo. Mudem o pensamento de vocês. Pensem nessas coisas. O que tem ocupado o pensamento de vocês, em que vocês ficam pensando? Nós vivemos em uma época do pensamento acelerado, em que a gente está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, em que a gente não consegue manter o foco, a atenção em algo, porque o nosso pensamento está tão turbinado por informações, por imagem, por vozes, por ruídos, que nós estamos vivendo um verdadeiro estresse de pensamento por conta dessa aceleração dos nossos pensamentos. O apóstolo Paulo chega e diz para nós, a igreja de Jesus, os filhos amados de Deus: irmãos, em que vocês precisam estar pensando? Pensando em ganhar mais dinheiro? Não, até porque quem só pensa em dinheiro não costuma tê-lo, é ou não é? Todo mundo tem um tio
que chega domingo no almoço e diz, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou tal, e estou no novo empreendimento, estou no novo negócio, e nunca sai do lugar. Mas todo mundo tem aquele tio quietinho, mineirinho, trabalha quietinho, e sempre está crescendo, está conseguindo conquistar um dia. Então o apóstolo Paulo não chega para nós e diz, gente, pensa em como ganhar dinheiro. Ele também não pensa e não nos chama a pensar em como ser felizes. Ele não está falando isso. Até porque felicidade não é um lugar que se chega. Felicidade é a forma com que se caminha. Tem muitas pessoas achando o seguinte, eu vou ser feliz quando eu conseguir aquela promoção. Você tem aquela promoção e percebe que, não, eu quero chegar no lugar. Nosso ego, ele é tão grande que nada consegue preenchê-lo, a não ser o nosso Deus. Eu falo muito para os jovens da igreja, tem muitos jovens que acham que vão ser felizes quando se casarem. Quando eu me casar, eu vou ser feliz? Não. O casamento traz consigo outras dificuldades. Tudo aquilo que a gente coloca no nosso coração e acha que é redentivo, e que vai nos trazer felicidade, e que vai nos completar, na verdade, acaba se tornando um ídolo. Tudo aquilo que a gente pensa e faz, eu preciso disso. E quando eu conquistar isso, eu vou ser uma pessoa realizada, eu vou ser uma pessoa feliz. Isso te consome vivo. E não entrega aquilo que prometeu. Chegaram para um grande, mega empresário norte-americano e disse o quanto de dinheiro é bastante. Ele falou, um pouco mais. O apóstolo Paulo não fala disso. Mas ele vai dizer, irmãos, no que a gente tem que pensar? Em ser verdadeiros, em ser nobres, em ser pessoas corretas, em ser pessoas puras, em ser pessoas amáveis. É nisso que nós precisamos pensar. Nós, maridos cristãos, temos que ser os caras mais românticos. As esposas cristãs têm que ser as mais pacientes, amém, irmãos? Amáveis. É nisso que nós precisamos ocupar o nosso pensamento. E por último, põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Pratique. Por que ele vai dizer isso? Isso é extremamente importante para nós. Porque muitas vezes nós associamos a fé cristã como um ensino, como uma teoria, como uma filosofia de vida. Mas o que o apóstolo Paulo está querendo transmitir para nós, que isso não é apenas um ensino, isso é prática. O que define o que nós somos é o que nós praticamos no dia a dia. O que define o que nós somos é aquilo que a gente faz. Então, a fé cristã não é apenas um ensino. Se você quiser uma filosofia, você tem Platão, Aristóteles. Uma teoria, não é uma teoria. A fé cristã é prática. É prática. Conta essa história de um menino que estava ouvindo um pastor pregar. Ele colocou a mãozinha no seu ouvido. O diácono chegou para ele e perguntou, meu filho, você está com dor de ouvido? Ele, não, eu não estou. É que um dia um pregador pregou que muita gente às vezes ouve a palavra e sai do ouvido. Eu coloquei a mãozinha no ouvido para ela entrar no meu coração. E só quando ela entra no nosso coração, a gente consegue praticar. Nós somos convidados por um Deus que trabalha, um Deus que está agindo na história. Nós não somos crentes em um Deus que deu corda no mundo e fugiu e tirou férias. Nós somos crentes em Deus, que Ele entrou na história, se tornou homem, habitou entre nós e continua interagindo. Uma das maiores verdades da fé cristã é que o Deus cristão é um Deus que habita conosco, a ponto de se tornar homem e habitar entre nós. Essa é uma das nossas verdades. Então, meu irmão e minha irmã, pode descansar, pode tranquilizar o seu coração. Há 2 semanas atrás eu saí para tomar café com um senhor que tem ido na nossa igreja. Ele não era cristão
E a esposa dele ia para a igreja e levava o seu filhinho. Ele é um homem muito rico da cidade. E um dia o filhinho dele chegou para ele e falou: papai, vamos para a igreja? Ele falou: não, meu filho, estou muito cansado. Era um domingo. Aí o filhinho saiu, ele ouviu o filho lá no quarto dizer: mamãe, papai não vai para o céu com a gente, mamãe? Ele ouviu, ele falou: me arrepiei todo, pastor. Troquei de roupa. Eu vou para a igreja com vocês. Eu vou para a igreja com vocês, tudo bem? Tudo bem, foi para a igreja. Gostou. No outro domingo ele foi. No outro domingo ele foi. No outro domingo ele foi. E a gente estava. Ele me convidou um dia, ele foi lançar um novo empreendimento e me chamou. E ele falou, no final, ele estava agradecendo aos colaboradores, às pessoas públicas que estavam ali. Ele disse: eu tenho uma coisa a dizer. Meu coração, ele está sendo mudado. Porque eu estou ouvindo o Evangelho. Meus valores têm sido mudados. Eu tenho sido uma pessoa diferente. E eu convidei o pastor Anderson para falar um pouquinho para vocês aqui, porque ele sabe explicar melhor o que está acontecendo. E aí a gente tomando café, ele disse: pastor, eu nunca tirei férias. 23 anos de trabalho. Eu nunca tive uma pausa. Só que de repente eu comecei a ver, perceber que antes de fazer meus negócios, eu falo: Senhor, me dá uma direção. Quando dá certo, eu digo: Senhor, muito obrigado. Quando dá errado, eu ficava extremamente nervoso, ficava falando e reclamando. E hoje eu não reclamo mais. Porque eu sei que hoje eu tenho Deus, que faz parte da minha vida. E Ele está se preparando, em breve Ele quer ser batizado. Fé é sinônimo de confiança. Fé não é algo etéreo. Fé não é uma crença no nada. Fé